Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Vamos dar continuidade aos estudos do Catecismo da Igreja Católica e você é nosso convidado a permanecer junto conosco. Nós vamos falar a respeito das coisas de Deus, vamos falar a respeito das coisas da Igreja, vamos falar sobre a nossa fé, às vezes tão mal compreendida, tão mal cuidada. Então, com esses nossos estudos, você poderá amadurecer a sua relação com Deus, a sua percepção a respeito de você mesmo e como você se coloca diante do Senhor. O nosso estudo hoje partirá do parágrafo número 166 do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Então você já pode até tomar aí o seu catecismo para nos acompanhar, ou se preferir acompanhar pela tela do seu celular ou do seu computador, tá ok? Meus queridos amigos, a partir do mês de dezembro, nós vamos fazer um recesso do nosso curso e retomaremos a partir de fevereiro, tanto este curso do Catecismo da Igreja Católica, quanto do curso da Palavra. As pessoas que nos acompanham também desejam sair de férias, muitos vão viajar, e apesar da facilidade de poderem assistir os nossos vídeos de qualquer lugar, nem sempre terão acesso à internet e, de qualquer forma, a gente então faz essa paradinha e retomamos, com a graça de Deus, em fevereiro. E aproveite então este período para rever os vídeos anteriores, se você ainda não assistiu, quem sabe recapitular, ler novamente os parágrafos do catecismo para pegar aí o fio da meada e poder depois, a partir de fevereiro, acompanhar de maneira melhor, tá bom? Então nós queremos pedir que você permaneça juntinho conosco e vamos conhecer melhor a nossa fé, não é isso? Vamos à nossa vinheta e já retornamos. Até já. Muito bem, meus amigos, estamos de volta e vamos iniciar fazendo a nossa oração, pedindo a luz do Espírito Santo sobre todos nós. Que o Senhor nos ilumine, abra o nosso coração e a nossa mente para acolhermos a palavra de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nós queremos também rezar a Nossa Senhora, Maria, que é a rainha da fé, ela que acreditou e que entregou a sua vida a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos. Então nós vamos hoje dar sequência a partir do parágrafo número 166. Continuando a falar a respeito da fé ainda, hoje sobre o aspecto nós cremos. Então eu convido você a nos acompanhar na leitura e depois vamos refletir um pouco sobre o que nos fala o catecismo. A fé é um ato pessoal, a resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revela. Ela não é, porém, um ato isolado,
Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé de outros, deve transmiti-la a outros. Nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona a falar a outros de nossa fé. Cada crente é como um elo na grande corrente dos crentes. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros, e pela minha fé eu contribuo para carregar a fé dos outros. Então, meus amigos, este parágrafo é muito interessante, porque às vezes nós achamos que basta que eu creia, e a gente já percebe aqui de pronto que não é assim que funciona. Eu não creio sozinho, eu não recebo a fé por mim mesmo, assim como não tenho a vida por mim mesmo. Eu recebo a vida, eu também recebo a minha fé. Então, eu quero aqui falar para vocês uma coisa que eu repito com muita frequência: ninguém vai para o céu sozinho. Saiba disso. Nós vamos sempre de turminha, a vida de comunidade. É assim que Deus é. Deus é comunidade. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nos mostra a essência de Deus, e nós que somos a imagem e semelhança dele, também fomos criados, talhados para sermos também comunidade. Deus, quando criou o homem, não criou o homem sozinho, ele criou homem e mulher, ele criou uma família, ele criou uma comunidade de amor. E a partir de Pentecostes, neste novo nascimento da humanidade, a primeira coisa que o Espírito Santo levou os apóstolos a fazer foi a vida de comunidade. Portanto, o Espírito Santo nos leva, nos impulsiona à vida de comunidade. Em aulas passadas, nós já conversamos que nós recebemos a nossa fé a partir do nosso batismo. Portanto, esta fé que nós temos, ela tem a contribuição de 3 partes importantes. Olha só, analisando e lembrando da parábola do semeador. Deus que nos dá a vida, ele cria a semente da fé. Ele é quem dá a fé e faz brotar a vida. Portanto, a semente lá na parábola do semeador é obra de Deus. O terreno que vai receber esta semente, que vai receber a palavra, que vai receber a fé de Deus, é a nossa parte. Somos nós quem preparamos o terreno para acolher Deus, tirando a sujeira, tirando toda sorte de impurezas, adubando, preparando a terra para acolher esta fé e esta palavra. Mas quem é que vai lançar a semente? É o evangelizador, é a igreja, é aquele que lança a semente sobre a terra. Portanto, na nossa caminhada cristã, temos aí a ação de Deus que nos dá a fé. Temos a nossa parte de preparar o terreno, mas há quem proclame esta fé e nos evangelize, mostre para nós como acolher e compartilha conosco a vida que ele tem em Deus. Então, meus caros, é assim que as coisas acontecem desde Jesus Cristo. A fé vem sendo proclamada e passada, transmitida de pessoa a pessoa, de geração a geração, até chegar a nós, como numa corrida de revezamento. Sabe aquela corrida em que um passa o bastão para o corredor seguinte, e o outro corre e depois passa para o outro? É assim, a fé então está nas nossas mãos. E nós temos que vivê-la, temos que amadurecê-la e temos que proclamá-la e passar para outros, para que a próxima geração também conheça Jesus Cristo como nós conhecemos. Então, meus caros, embora esta fé seja compartilhada com muitas pessoas, como disse, de geração em geração, de pessoa a pessoa, ela é uma adesão pessoal. Eu não posso crer por você. Eu não posso fazer a experiência de Deus em seu nome.
Você tem que fazer a sua, como eu tenho que fazer a minha experiência pessoal com o Senhor. O próprio nome diz experiência pessoal. É como nós fazemos e tantas vezes sofremos quando nós temos a fé em Deus e gostaríamos tanto que os nossos filhos acreditassem e professassem a fé também, não é? Infelizmente, eles terão que fazer esta experiência por eles próprios. Nós não podemos fazer por eles. É assim que acontece. Então, meus caros, o parágrafo número 166, eu gostaria de destacar um pedacinho, nos fala um pouco de como essa fé é passada de um para o outro. O parágrafo diz: nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona a falar a outros de nossa fé. Então, o nosso amor a Deus nos impulsiona a falar da fé. É assim que funciona. O Papa Paulo VI nos falava num de seus documentos, a exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, ele falava: quem é evangelizado, evangeliza. Quem conheceu Deus, proclama Deus, vive Deus, evangeliza, leva a palavra de Deus às outras pessoas e faz isso não só através de palavras, mas também por testemunhos, por vida. Então, meus caros, quem tem fé partilha a sua fé, testemunha essa sua fé. É como quando a gente recebe uma notícia tão boa, mas tão boa que a gente não consegue guardar para a gente mesmo. A gente não vê a hora de encontrar os nossos amigos ou os nossos queridos e dizer: você não imagina o que me aconteceu, que coisa maravilhosa aconteceu na minha vida. E você, no primeiro momento, já quer logo contar aquilo que de bom aconteceu na sua vida. É assim quando nós encontramos Deus. Eu já contei isso para vocês em aulas passadas, mas a minha experiência pessoal com o Senhor aconteceu há 43 anos, no ano de 1977. Já se vão muitos anos, não é verdade? E essa experiência só foi possível e só aconteceu porque existiram pessoas que proclamaram Jesus Cristo para mim. Existiram pessoas que testemunharam a fé deles para mim. E isso causou em mim o desejo de também querer ter esta experiência e de buscar ao Senhor e encontrá-lo como eles fizeram. E a partir deste meu encontro de 43 anos atrás, eu continuo até os dias de hoje a falar para as pessoas e a dizer para as pessoas, agora sou eu quem está falando, que Deus é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Ele transformou o meu coração, ele me trouxe felicidade, ele me trouxe paz, me trouxe alegria, me trouxe muitas coisas fantásticas. Me deu uma família maravilhosa e bênçãos sobre bênçãos. E eu hoje estou dizendo isso para você. Faça também você esta experiência. Não é isso? Tomara você queira fazer esta experiência também. Mas vejam, a gente às vezes imagina que depois que a gente abraça a fé, as coisas ficam só as coisas mais tranquilas do mundo. Não, não é, não é vida fácil, não. A vida de fé não é uma vida fácil. Nós também, muitas vezes, fazemos como aquela experiência dos discípulos que estavam no mar revolto dentro da sua embarcação e eles morriam de medo. A nossa vida é assim. É um mar revolto, de altos e baixos, e a todo instante nós achamos que vamos ser jogados e engolidos pelo mar. A vida de fé muitas vezes nos faz sofrer. E olha, e não porque nós sejamos maus, mas é porque habita em nós uma tal da concupiscência, que é a nossa natureza pecadora, que nos derruba, que nos faz pecar, que nos faz ser fracos. Enfim, não é fácil a gente ter que manter esta vida de fé e muitas vezes a gente tem vontade de jogar tudo para o alto. E olha, na minha vida, não raras vezes, eu tive, com a graça de Deus, pessoas, além daquelas que me anunciaram o Evangelho, eu tive outras pessoas, queridos irmãos e irmãs de caminhada, que foram me buscar nos momentos que eu estava caído pelo caminho. Foram me buscar, me pegaram pela mão, me reanimaram e falaram: Ronaldo, vamos lá,
Vamos recomeçar. Sabe aquela experiência do povo hebreu que era escravo no Egito e com a ajuda de Moisés, Deus foi lá e libertou este povo e prometeu a eles: olha, vocês têm uma terra prometida, a Canaã. Mas para chegar lá, vocês vão ter que atravessar este mar vermelho que eu vou abrir para vocês. E vocês vão ter que caminhar pelo deserto por 40 anos. E eles fizeram isso. Vejam vocês, a linguagem bíblica, o número 40 significa uma existência, uma vida. Ou seja, eles caminharam muito tempo, caminharam a vida toda para chegar aonde Deus prometera a eles. Imaginem vocês que nesses 40 anos pelo deserto, muitos fraquejaram, muitos se machucaram, muitos ficaram doentes, muitos quiseram voltar. E não fosse a ajuda dos outros irmãos de caminhada, pegando pela mão, carregando no colo, impulsionando, empurrando, gente, vamos em frente, não vamos desistir. Eles não teriam chegado ao seu destino. A vida nossa é assim. Na nossa caminhada cristã, nós temos irmãos e irmãs que estão nos ajudando na caminhada e nos animando para a gente não desistir. Então, meus caros, eu também passei por esses momentos e, graças a Deus, eu tive irmãos que foram me buscar porque talvez eu tivesse ficado caído pelo caminho e tivesse desistido. Então, hoje, com muito carinho, com muita alegria, eu rezo a Deus por estas pessoas que me salvaram. Por isso que é importante a vida de comunidade. Por isso que é impossível, como eu falei antes, acreditar em Deus sozinho, ter uma fé do eu sozinho, isso não existe, tá certo? A minha fé, se por acaso não me levou ainda a uma comunhão, a uma vida de comunidade, a me abrir para o outro, para me abrir para a igreja, a minha fé ainda é uma fé imatura, uma fé que ainda não cresceu, é uma fé infantil. Olha, qual é a minha experiência hoje de vida de comunidade? Eu há décadas participo da minha paróquia, com mais um monte de trabalhos, Ministério da Comunhão, cursos de evangelização, atendimento de famílias, olha, uma série de trabalhos que a gente realiza, porque é a nossa adesão à igreja, é a nossa adesão à comunidade para levar o evangelho às outras pessoas. Mas eu também tenho a minha comunidade de casais, que são irmãos e irmãs que caminham conosco numa vida de comunidade já há mais de 30 anos. Então nós temos este suporte de vida de comunidade que nos ajuda a sermos perseverantes. A vida de comunidade, a gente mais adiante vai tratar dessa questão, mas eu já adianto, não é a vida mais fácil, mas sem dúvida é a vida mais bonita. Nós temos, sem dúvida, a oportunidade de vermos a graça de Deus acontecer a todo instante, porque Deus age no meio de nós. Onde 2 ou mais estão unidos em meu nome, eu estou no meio deles, nos disse o Senhor. Tá bom? Então, pense nisso. Muito bem, meus amigos, eu convido você, então, agora a acompanhar comigo o parágrafo número 167. Vamos lá. Eu creio, esta é a fé da igreja professada pessoalmente por todo crente, principalmente pelo batismo. Nós cremos, esta é a fé da igreja confessada pelos bispos reunidos em concílio, ou mais comumente pela Assembleia Litúrgica dos Crentes. Eu creio, é também a igreja nossa mãe, que responde a Deus com sua fé e que nos ensina a dizer: eu creio, nós cremos. Então, meus caros amigos, transformar este eu creio em nós cremos é a coisa mais gostosa do mundo. Sabe por quê? Porque eu começo a perceber que eu não estou sozinho e isso é muito gostoso.
É muito ruim sentir solidão, não é? É muito ruim a gente saber que caminhamos sozinho em algum lugar, em alguma situação. Como é bom a gente ter pessoas ao nosso lado que acreditam nas coisas que eu acredito, que gostam das coisas que eu gosto, que têm afinidade comigo. É assim a vida de fé. São pessoas que acreditam nas mesmas coisas, que acreditam no mesmo Deus. São pessoas que fazem a mesma experiência de infinito que eu faço. Isso é delicioso. Esta é uma das grandes coisas gostosas que a vida de comunidade me proporcionam, a nossa fé vivida junto com outros irmãos, junto com outras pessoas. Vejam que nesta nossa experiência de nós cremos, nós vamos nos tornando parecidos, apesar de nossas individualidades, apesar de sermos diferentes uns dos outros. O nosso DNA parece que vai assumindo o DNA de Deus. A nossa essência vai incorporando o DNA de Deus, as características do Senhor. Deus começa a fazer parte de nossas vidas de uma maneira mais intensa. Como falou São Paulo, certa oportunidade, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então Cristo já fazia parte da vida de Paulo de uma maneira tão intensa que ele falava, já não sou eu que estou vivendo. E quando a gente faz essa experiência, ela é pessoal de um lado, mas ela é comunitária de outro, como a gente já comentou. Vocês sabem por que as pedras no fundo dos rios, elas são todas redondinhas? Porque elas vão se raspando uma na outra com o movimento das águas e elas vão perdendo as suas arestas, as suas pontas, e elas vão se alisando e elas ficam pedras bonitas, redondas. Na nossa vida é assim. Na vida de comunidade, neste nós cremos, Deus vai aparando as nossas arestas, vai nos purificando, vai nos transformando e a gente vai assumindo as feições de Deus. É claro que é um processo na busca da santidade, não é? É através da fé que a nossa santidade vai sendo alcançada dia após dia. E tomara um dia cheguemos lá. Se deixarmos aberto o nosso coração para a graça de Deus, seguramente o Senhor irá trabalhar em nós e vai nos moldando de forma que a gente se torne parecido com Ele. E o Pai, quando então nos acolher, vai olhar para nós e enxergar o Filho dele e vai falar, vinde, benditos, entrem para a glória, venham participar do grande banquete que preparei para vocês. É a fé, meus irmãos, a fé vivida em comunidade que nos proporciona isso. Então, todos nós que somos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja, nós temos absolutamente a mesma fé. Não temos fé diferente um dos outros. Se houver diferença é porque tem alguma coisa errada, alguma coisa não foi bem compreendida, não foi bem assimilada. Essa nossa fé em Jesus Cristo é absolutamente a mesma, desde Jesus Cristo até os dias de hoje. Porque a igreja se mantém fiel aos ensinamentos. Todos que caminhamos juntos temos a mesma fé, somos crentes da mesma pessoa, Jesus Cristo. Portanto, uma das grandes características da fé é que a fé nos irmana, ela nos une, ela nos torna unidos e coesos, irmanados em Cristo. É a vida de comunidade que eu falei no início, suscitada pelo Espírito Santo. Assim, meus caros amigos, não importa há quanto tempo eu acredito, há quanto tempo eu estou na caminhada, se eu sou recém-convertido ou se eu já me converti há muito tempo, o que é importante é eu me deixar guiar por Deus para que Ele vá trabalhando em minha vida,
amadurecendo a minha fé, ensinando as coisas, nos ensinando a viver juntos, porque aqui é um laboratório do que vai acontecer no céu. Aqui é um ensaio do céu, como falamos aulas passadas, que a fé nos antecipa ao céu, ou seja, a gente já está começando a viver o jeitão do céu aqui na terra. Então não vamos perder esta oportunidade de aprender, não é verdade? Então, meus caros, é muito gostoso a gente saber que temos uma igreja que professa a mesma fé em todo lugar. É tão gostoso quando a gente vai numa outra comunidade, num outro bairro, numa outra paróquia, numa outra cidade, até mesmo num outro país de língua diferente. Vamos à missa, às vezes a gente nem entende nada, mas a gente sabe exatamente o que eles estão dizendo e sabemos exatamente o que eles estão rezando. É muito gostoso. Então, meus caros amigos, vamos abrir o nosso coração e vamos deixar Deus agir para que a nossa fé cresça e amadureça. Muito bem, meus amigos, então, partindo já para o final desta nossa conversa de hoje, vamos resumir o que nós falamos e meditamos. Inicialmente, falamos que a fé é um ato pessoal e que ela é uma experiência única que cada um de nós faz. E desta experiência de fé participam Deus, que nos dá a sua graça através do batismo, participam também aqueles que nos evangelizam, que lançam esta semente sobre a terra, e também participamos nós próprios, que acolhemos esta palavra em nossos corações, como a terra que acolhe a semente. Então, essas três partes. E esta nossa fé é vivida não só em âmbito pessoal, mas comunitário. Nós somos convidados a transformar o eu creio em nós cremos. É o que nos ensina a igreja, é o que nos testemunha a igreja. Recebemos este ensinamento e este testemunho da própria igreja, que é corpo místico de Cristo, do qual nós participamos pelo nosso batismo, tá bom? Então reflita sobre isso, releia esse texto com mais calma e faça aí a sua adesão a Deus, pedindo que Ele venha tocar no seu coração e fazer a sua fé crescer um pouco mais, não é isso? Nós vamos deixar na sequência para você uma proposta de leitura e também de oração. Veja aí na sequência na tela do seu computador, tá bom? E convidamos vocês a nos encontrarmos no nosso próximo vídeo, com a graça do bom Deus. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.